Esta conferência será gravada agora. Ok, aí você me dá o ok, Rosa, se eu já posso começar, você que nos orienta aqui, por favor. Pode começar. Ok. Então, pessoal, boa noite. Mais um evento do IBEF, dessa vez um evento muito especial, o evento do IBEF Minas. E essa noite estamos recebendo aqui com muito carinho e uma atenção muito especial o Calado, representando o IBEF São Paulo, né? Nós temos trabalhado muito perto com o IBEF São Paulo, nós temos uma cultura muito parecida, uma cultura de resultado muito parecida, negócios, a gente gera muitos negócios. O Calado vai falar mais, mas a gente está muito motivado para trazer a certificação do CFO aqui para Minas Gerais, e já estamos tendo resultado. Então, de todos os eventos que nós já fizemos esse ano, esse é um evento que eu tenho com muito carinho, que eu estou fazendo com o Calado do IBEF São Paulo, e também trazendo um craque dos negócios, muita referência em Minas e no Brasil, que é o Barcelos. Ele vai falar para a gente sobre as finanças corporativas. E eu queria agradecer muito aqui todos os patrocinadores que nos prestigiaram, os patrocinadores do IBEF São Paulo, os patrocinadores do IBEF Minas. Se eu for listar todos os patrocinadores aqui, a gente vai ficar 15 minutos falando o nome dos patrocinadores. Então, como o Barcelo já não deu uma prévia da apresentação, eu acho que a gente vai ganhar muito com isso. Então, se sintam abraçados todos os patrocinadores do IBEF Minas e do IBEF São Paulo que estão nos proporcionando esses eventos. Vocês podem encontrá-los no site, nas redes sociais. Tem muito positivo esse encontro que a gente faz com os patrocinadores e entre os IBEFs, né? Então, com muito prazer que eu dou a abertura do evento de hoje, né? Também aqui está nos prestigiando aqui o Sérgio do IBEF Minas. O Sérgio, ele participa com a gente muito, nos orienta com relação à administração do IBEF, a parte estratégica do IBEF, tem uma expertise muito grande com relação a seguros, os eventos também. O IBEF Minas e São Paulo, ele é sempre feito em parceria, e isso é muito importante, porque cada um complementa o outro, tá certo? Então, muito obrigado pela presença de todos, estamos com muitas pessoas aqui, vocês podem encaminhar as perguntas através do chat, e eu vou passar a palavra agora ao Calado, que vai fazer a abertura, e depois a gente vai para a apresentação do Barcelos, ok? Então, primeiro, muito obrigado pela presença de todos, mais uma vez, estamos com muitas pessoas aqui nos assistindo. Calado, por favor. Júlio, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, em especial os economistas, né? Hoje é dia dos economistas. Eu sou economista, como muitos de vocês aqui. Então, um parabéns especial pela data. Estou muito feliz aqui por conta dessa nossa conversa. É um momento especial para nós também, pelo lançamento das certificações. Então, a gente hoje vai falar de 2 certificações. E antes de falar das certificações, eu queria agradecer mais uma vez o Júlio, a IBEF Minas, a todo o apoio que eles dão às certificações do IBEF. Na cerimônia do Equilibrista em Minas Gerais, foi muito emocionante ano passado, e a gente pôde celebrar certificando a CFO, que foi considerada a equilibrista do último ano em Minas Gerais. Foi muito bonito, muito emocionante, e valorizou mais nossa certificação. E hoje a gente está lançando, nesse momento, mais 2 certificações. Eu sei que tem muita gente da comissão aqui, das comissões que trabalharam o tema, alguns colegas de diretoria. Depois eu vou passar o último slide nomeando a todos. Então, é com muita satisfação que a gente lança agora a certificação do tesoureiro IBEF e do controller IBEF. Só achei que esse garoto aí está um pouco jovem, né, para ser controller e tesoureiro, mas tudo bem. Eu vou falar um pouquinho aqui dessas certificações. As informações já estão no site do IBEF. São certificações voltadas a profissionais que já têm experiência nisso, no mínimo 5 anos na posição, e empresas com faturamento anual superior a 50 milhões. A certificação, por base na experiência, vai avaliar hard skills e soft skills desses profissionais. Existe um comitê que avalia cada uma das candidaturas
e que permite, então, acontecer essa certificação. Aqui, um pouquinho mais dos comitês de certificação, que são formados por IBFianos que já possuem a certificação do CFO. Agora, com o lançamento da certificação do tesoureiro e do controller, vamos incorporar também esses profissionais nesses comitês. O comitê que analisa as candidaturas, com bastante isenção, o comitê que divulga e faz parcerias estratégicas das certificações e, por fim, o comitê de educação e curadoria da educação continuada. E, finalmente, só para não tomar muito tempo de todos, mostrar aqui quem são os nossos CFOs certificados dos comitês. Como eu disse, por enquanto são só os CFOs certificados, mas assim que surgirem os primeiros tesoureiros certificados e controllers, eles vão também ter a possibilidade de participar desses comitês e de influenciar aqui na nossa história. Então, com muita felicidade, estou divulgando aqui as novas certificações. Esse movimento que começou há 5 anos, quando na IAFEI nós tratamos isso, então, a Organização Internacional dos Executivos Financeiros. Essas certificações já estavam acontecendo na África do Sul, em alguns países na Europa. A gente trouxe para o Brasil há 4 anos, na ocasião do evento internacional de CFOs, do Encontro Mundial de CFOs, que a gente teve a honra de sediar aqui no Brasil, e desde então a gente vem investindo na certificação e podendo lançar hoje essas 2 certificações, né? É um momento muito feliz para nós. Tem ali o e-mail da certificação e o WhatsApp para quem tiver mais informações. Obrigado aí pela atenção de todos. É um momento realmente muito importante para o sistema de executivos financeiros. Essas certificações eu tive o privilégio de acompanhar no sistema bancário, quando dirigia a Associação de Bancos, a área responsável pelas certificações, que levou o Brasil a ser uma das maiores certificadoras de profissionais financeiros, mas financeiros de bancos do mundo, né? O Brasil, poucos sabem, mas nós somos um dos países com mais certificações emitidas para bancários e para profissionais de finanças em investimentos. O Brasil tem esse título e agora a gente tem a possibilidade de ter também para outras profissões financeiras, graças a essa iniciativa do IBF. Eu queria saudar e agradecer todos os amigos aí que nos ajudaram a chegar nesse momento. E volto a palavra para o Júlio, que é um dos maiores incentivadores da certificação, nos provocou com esse evento, nessa data especial aí, Dia do Economista, e continua nos ajudando. A gente troca muita informação com o Júlio e com a revolução que ele e outros colegas estão fazendo aí em Minas. Então, parabéns, Júlio, e te volto a palavra aí. Bom, nós aqui é que temos que dar o parabéns para vocês aí. Essa certificação, essas 2, vai agregar demais, vai trazer muito mais pessoas para a nossa comunidade do IBF. Eu acho que a gente também vai divulgar muito também em Minas Gerais, então parabéns aí, é um trabalho em conjunto, né? Agora eu queria, com muito prazer, e já agradecer o Barcelos, que aceitou o nosso convite, queria agradecer muito, e eu acho que nós vamos assim, ter uma apresentação muito especial, com muito valor, que eu acho que o papel dos IBFs é de orientar todos os executivos neste momento difícil de pandemia. Nós temos, né, o Calado, o Sérgio, eu, o próprio Barcelos, a gente tem uma linha de conduta e nós temos percebido que essas orientações são muito importantes para todo mundo. Então, esse direcionamento, esse norte, ele serve muito porque tem muitas empresas, muitas pessoas que realmente estão conosco e esperam esse direcionamento. Então, Barcelos, muito obrigado por tudo e agora a palavra está com você. Ok, obrigado, Júlio, obrigado, Calado, obrigado, Sérgio Frade. Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, né? Você já me colocou muita responsabilidade aqui, né, pelas suas palavras. Vou tentar, obviamente, corresponder da melhor forma possível. Vou compartilhar aqui um documento para guiar as nossas discussões. Ô, Júlio, me fala se está aparecendo aí para você a tela inteira, por favor. Sim, está aparecendo. Ok. Tá bom, então a ideia aqui é falar um pouquinho da experiência que a gente está vivendo
aqui na ArcelorMittal Brasil, né, e um pouquinho da ArcelorMittal Mundo, e obviamente a minha experiência como responsável financeiro da companhia. Eu estou na ArcelorMittal Grupo ArcelorMittal há 15 anos, estou na posição de vice-presidente corporativo de finanças e TI, sou contador de origem, né, formação, trabalhei na KPMG por vários anos, por 13 anos, depois trabalhei na Cesita, que já era Grupo Arcelor, e passei por várias posições, né, posições na área contábil, na área tributária, na área de tesouraria e crédito, e hoje eu ocupo essa posição que a gente chama de finanças corporativas. Falar só um pouquinho, bem rapidamente, da ArcelorMittal, talvez nem todo mundo conheça, acho que Minas Gerais praticamente todo mundo deve conhecer, né, por conta da importância da siderurgia e da mineração, mas acho que é importante nivelar todos os colegas. A ArcelorMittal é a maior siderúrgica do mundo, né, a maior produtora de aço do mundo, tem aí mais de 190 mil empregados. Ela é resultado de uma fusão em 2006 das duas maiores da época, que era a Arcelor, que era uma empresa europeia, e a Mittal, que tem origem indiana, mas também tinha grande parte das operações mundo afora, na Europa e Estados Unidos e outras localidades. Essa empresa ela tem um faturamento aí em ordem de ArcelorMittal, faturamento na ordem de 70 bilhões de dólares. EBITDA aí do ano passado foi em torno de 5 bilhões, não foi o melhor dos anos, 2018 é uma boa referência. Volume de vendas aí em torno de 85 milhões de toneladas de aço. E a gente produz parte do minério que a gente consome, e a gente é o 6º maior produtor de minério do mundo, né? A gente consome parte e vende parte do minério de ferro. Nós somos no Brasil, a ArcelorMittal no Brasil, nós somos o maior produtor de aço da América Latina, temos aí mais de 30 unidades industriais, mais de 100 unidades de distribuição, praticamente estamos em todos os estados brasileiros, empregados diretos em torno de 17 mil empregados, se colocar os indiretos aí passa de 22 mil empregados, e tem uma capacidade anual de produção aí de 12 milhões e meio de toneladas, e 7 milhões de minério de ferro. A ArcelorMittal Brasil, a origem dela são várias empresas tradicionais, talvez vocês vão lembrar o nome, como, por exemplo, o Belgo Mineira, que era do setor de longos, a empresa que vai fazer 100 anos ano que vem, a Companhia Siderúrgica Tubarão, né, que era uma estatal, economia mista, com sede lá em Vitória, no Espírito Santo. A Belgo Mineira ela cresceu com aquisições, então ela cresceu comprando Mendes Júnior, comprando Dedini. 2 anos atrás nós compramos a Votorantim Siderurgia no Brasil. Então é uma união de várias empresas, várias culturas, né, e o que faz a gente ser bem forte, né? O faturamento no Brasil em torno de 32 bilhões de reais, né, EBITDA de 4. E ano passado a gente produziu em torno de 10 milhões de toneladas. Então, aqui só geograficamente mostrando onde a gente está, né? A gente tem várias empresas, temos 2 principais segmentos, que é o segmento de aços longos e o segmento de aços planos, mas tem mineração, temos fundação, temos florestas que produz parte do nosso carvão vegetal para alguns altos fornos das nossas usinas, tem uma empresa de tecnologia, que é a ArcelorMittal Sistema, que presta serviço não só para o Brasil, mas para toda a América, então é uma empresa de tecnologia da informação. Temos hubs de inovação, então temos uma presença no Brasil bem forte. Aqui só para aço, né? Acho que todo mundo conhece muito bem, mas os nossos principais mercados aí, automobilístico, construção civil, linha branca, que é eletrodoméstico, energia, naval, então a gente tem um mercado bastante vasto aí para a produção de aço. Falando um pouquinho aí, já indo para o nosso tema da nossa conversa, eu elenquei aqui os 4 principais key drivers aí de atuação do grupo, né, e também aqui no Brasil, obviamente, que a gente está tendo, na realidade, durante essa crise, né, porque a crise é bom a gente sempre lembrar que a gente ainda não saiu da crise, né, ela está aí, acho que enquanto a gente não tiver uma vacina,
a gente não vai estar, obviamente, imune a algum tipo de retrocesso, né? Tem riscos, efetivamente, à frente. Mas eu diria, por que eu elenquei os 4 Cs, né? Porque, coincidentemente, a letrinha, mas é efetivamente onde a gente focou durante essa pandemia, né? Então, é caixa, custo, uma atenção à nossa cadeia de valor, cliente, fornecedor e parceiros, e um foco muito forte na comunicação, seja interna ou externa. Falando um pouquinho de passar rapidamente cada um no caixa, né? Obviamente aí a gente, acho que todo mundo, né? Acho que todo mundo que a gente conversa, a principal preocupação foi o caixa, né? A gente sabe que algumas empresas entraram já com, né, debilitada, com algum tipo de problema, um endividamento mais alto, né? Então realmente foi uma situação completamente inesperada e todo mundo teve que agir de forma bem rápida e dando respostas rápidas na crise. Não foi diferente na ArcelorMittal, né? Então, só para ter uma ideia, né? A gente teve aí, só comparando o primeiro semestre, né, o H1, o primeiro semestre desse ano com o primeiro semestre do ano passado, a gente teve uma queda aí de praticamente 23% das nossas vendas e quase 50% do nosso EBIT, né? Então, o impacto realmente foi muito relevante. Obviamente, alguns países mais, outros menos, né? Mas o impacto foi muito, muito relevante. Como a gente tem presença em 60 países, né, e a gente tem presença na China, tem presença forte na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul, todo mundo sabe, né, que a chegada do Covid se deu em momentos diferentes, né? Então a gente se aproveitou, obviamente, sendo de uma empresa internacional, né, no Brasil chegou mais tarde que na Europa, aqui nos Estados Unidos. Então, acabou que a gente teve algumas lições, né, e a gente pôde se antecipar por algumas coisas que a gente viu que estava acontecendo lá e algumas medidas foram tomadas dentro do grupo ArcelorMittal. Mas, rapidamente, o grupo ele reduziu sua necessidade de capital de giro, né, teve que fazer uma readequação completa da sua alocação de capital. A gente fez uma revisão completa de todos os nossos investimentos, todos os nossos CAPEX, reduzimos em torno aí de 25% do CAPEX mundial. Só os investimentos essenciais estão continuando, né, investimentos que não fazia sentido a gente parar. Outros foram suspensos, obviamente não foi nada cancelado, foram suspensos, eventualmente postergados. E aí a gente, fora também, obviamente, a questão do capital de giro, que a gente também fez um trabalho muito forte de redução de capital de giro, seja no ponto receber, seja no estoque. A gente teve que readequar toda a nossa produção em função da demanda. Então, eu vou falar um pouco mais à frente na questão de custo, mas a gente fez um trabalho muito forte, baseado nas expectativas a gente tinha, na realidade, uma incerteza muito grande ali no mês de abril, principalmente, né, final de março, né, você tinha expectativas, por exemplo, do Instituto Aço Brasil, que falava de uma redução de até 50% da demanda de aço no mês de abril, né, para frente, ninguém tinha ideia. Então, com base nos dados que tínhamos, experiência que estava acontecendo nos outros países, né, que estava na crise à frente, a gente tomou decisões de parada de fábrica, né, de redução de produção e, obviamente, com impacto direto no nosso capital de giro. Então, a gestão do caixa foi um foco muito forte, está sendo ainda, né, mas foi muito forte ali no final do mês de março, abril e maio, né, a gente mudou completamente a nossa forma de cuidar do caixa, essa é a verdade. A gente teve uma grande vantagem, eu falei da questão, algumas empresas já chegaram combalidas para essa crise, a gente tinha um balanço bastante robusto, isso foi muito bom, a gente tinha uma dívida, uma relação dívida-EBITDA bastante baixa, e a gente veio reduzindo essa dívida ao longo dos últimos 5, 6 anos, então a gente tem um balanço realmente muito forte, com uma liquidez muito grande para a nossa operação, mas, obviamente, a gente saiu no mercado e fomos buscar mais liquidez, né? Porque, como eu falei, a gente tinha muita incerteza, todo mundo tinha muita incerteza ali no começo da crise. Então, a gente conseguiu reforçar
o nosso caixa em torno aí de 3 bilhões de dólares, com linhas aí de Revolving Credit Facility. Isso foi lá fora, tá? Isso não foi aqui no Brasil. E fizemos também uma chamada de equity aí de 2 bilhões com ações e títulos conversíveis. Então, isso aí nos deu a segurança necessária em termos de caixa, em termos de liquidez, para a gente poder passar o pior da crise que foi no segundo trimestre, de forma, eu não vou falar tranquila, mas passar por esse momento difícil. A gente já tinha um programa de desinvestimento e otimização de ativos em curso, que foi lançado no meio do ano passado. Esse programa ele foi continuado, ele continua até hoje. A gente tem uma previsão aí de arrecadar 2 bilhões aí, com algumas parcerias estratégicas, alguns ativos que não são core, que não faz sentido na nossa estratégia. Já conseguimos arrecadar aí 600 milhões de dólares com isso. E pensando e olhando aqui um pouco nas medidas locais, a gente rapidamente instituiu um comitê de otimização de caixa a nível de segmento. Então, a minha equipe de tesouraria, eu participo dos comitês dos segmentos, né? Cada segmento tem lá a sua área de controladoria, sua área financeira com o seu CFO, né? Eles que fazem, cuidam lá daquele segmento de negócio, né? O nosso é corporativo, né? O caixa, né? A tesouraria toda é no corporativo. Então a gente, juntamente aí com as equipes dos segmentos, trabalhamos fortemente nas medidas de melhoria de caixa, sejam operacionais, mas também melhorias no âmbito de operações financeiras. Uma coisa interessante que lá no mês de março eu recebi a ligação do nosso CFO global, e ele me falou o seguinte: olha, a situação está difícil, o que você precisar nós vamos ajudar, né? Nós somos um grupo, mas ande com as próprias pernas, né? Então a gente tinha um modelo de gestão de caixa que a gente faz, né? A política bem comum nas multinacionais, a gente faz o upstream do caixa, né? Sobe o caixa de forma bem frequente, né? Com instrumentos, né? De dividendos e outras formas de a gente subir o caixa. E aí ele falou o seguinte: para de subir caixa, não faça mais, mesmo que você tenha, cuide aí do caixa com as próprias pernas. E nos deu sinal verde para algumas operações. E aí a gente saiu para o mercado, né? E o mercado ali no final de março, começo de abril, né? Quem é aí das empresas e obviamente quem é de banco sabe o quanto que o mercado estava maluco, né? Então a gente tentando colocar de pé algumas linhas, ninguém tinha taxa, todo mundo morrendo de medo de risco, né? Do risco de crédito, mesmo com a empresa do tamanho da ArcelorMittal, com o balanço que ela tem. E aí a gente partiu para algumas operações envolvendo principalmente operações de capital de giro, não funding direto. E aí ampliamos bastante as operações aí de postergação de pagamento para ajudar fornecedor, operações de recebíveis, né? Então a gente focou bastante aí nessas operações de capital de giro, porque o funding direto, principalmente ali no início, estava difícil precificar, teve uma corrida gigantesca aí para as linhas, né, as grandes empresas, e acabou que quando o grupo também conseguiu a linha lá fora, deu uma baixada de pressão e eu diria que a coisa se estabilizou. Depois eu vou falar um pouquinho ali das linhas para ajuda aos nossos clientes e fornecedores onde a gente atuou. E fizemos, obviamente, né, dentro desse trabalho de otimização de caixa, uma forte atuação na cobrança, né? A gente sabia o risco, né, de subida da inadimplência muito forte por conta da incerteza, uma enxurrada de clientes nos procurando para poder postergar pagamentos, né? Então a gente teve que ter uma atuação muito forte ali da nossa área de crédito, junto com o comercial, para poder gerenciar da melhor forma possível ali todos esses pedidos. Eu vou falar um pouquinho mais à frente também. E, obviamente, a gente aderiu aos programas que o governo federal, principalmente, soltou, né, de postergação de impostos, etc. Isso aí, obviamente, é uma ajuda, caixa na veia, né? Então, obviamente, a gente se aproveitou, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, dessas medidas de ajuda de caixa. Que só mostrando rapidamente aqui, isso aqui é o que eu falei, né? A dívida do grupo ela veio caindo aí de forma gradual ao longo dos anos. Então isso nos propiciou a ter um balanço forte na entrada
dessa crise. Nós temos um target de dívida de 7 bi, que a gente mantém esse target, que é o momento que a gente vai voltar a dar o retorno para os acionistas. Isso aqui é uma estratégia do grupo, não vou entrar em muito detalhe. Aqui a força do nosso balanço, então nós temos uma liquidez muito grande aqui, uma liquidez de 11,2 bilhões, praticamente metade em caixa e metade aqui em revolving credit facilities, está disponível para a gente usar, né? Que eu falei, a gente reforçou com 3 bi no início da crise para nos dar o conforto necessário nesse momento. E a gente tem uma dívida muito bem equalizada aí no dividido aí os pagamentos no médio e longo prazo. Indo para o segundo C, que é o custo, eu já até falei um pouquinho, mas obviamente com essa condição excepcional do mercado, como eu falei, a gente teve que agir bastante rapidamente, né? E aí o que a gente fez, né? A gente olhou para dentro, né? Viu as perspectivas de redução de demanda, né? E obviamente com muita incerteza, ninguém tinha certeza de nada. A gente lá no final de março decidimos muito rapidamente a parar algumas fábricas, né, para poder ajustar o nosso nível de estoque, né, e obviamente com o objetivo de proteger o nosso caixa. E aí, no segmento que a gente chama de aços longos, nós praticamente paramos todas as plantas. Nós temos uma grande vantagem que as plantas são muito flexíveis. Então a gente parou praticamente todas, só a usina de João Monlevade, que tem alto forno, e é a usina que fazia sentido naquele momento a gente continuar operando, pelo custo e pelo tipo de produto que a gente tem lá. A gente continuou operando, e as outras plantas de longos, que são outras 3 grandes plantas, mais as fábricas, a gente praticamente parou, ou parou totalmente. A nossa maior planta, que é lá em Vitória, que é a antiga CST, a ArcelorMittal Tubarão, de aços planos, a gente resolveu parar um alto forno. Nós temos 3 altos fornos lá. Já tinha um menor parado desde o ano passado, pronto para voltar. Mas não tinha demanda, e a gente parou o segundo maior alto forno. Uma decisão muito difícil, porque parar alto forno, quem conhece siderurgia sabe que parar alto forno não é simples. A gente demorou quase um mês para poder parar, mas foi uma parada feita do ponto de vista técnico, eu não sou especialista, muito bem feita. O forno, nesse momento, ele está em processo técnico de limpeza para voltar, vai estar em condição de voltar a operar já no mês de, provavelmente agora em setembro. Mas nós fizemos isso muito rapidamente para as condições, né, pelo momento, e paramos, e foi a decisão acertada. Só como observação, em função da volta da demanda, né, depois eu vou falar um pouco mais à frente, a demanda está forte, né, no mês de junho, julho e agosto está bem forte a demanda. A gente já voltou um alto forno, não que a gente parou, a gente já voltou ao alto forno 2, que mostra, obviamente, aí a recuperação que a gente está tendo. E a gente começou um exercício muito forte para redução de custo fixo, né? Porque a siderurgia, ela tem ali um percentual de utilização que você opera com menos aí de uns 85%, 80%, 85%. É muito difícil você fazer dinheiro numa operação com uma utilização tão baixa, né? Porque o custo fixo é muito alto, né? E o nível de custo fixo, para você conseguir reduzi-lo, é bastante complicado, não é simples, né? Os variáveis você corta rapidamente, só reduzindo a produção. Agora, o custo fixo é difícil, né? Principalmente com a incerteza que a gente tinha naquele momento. E aí, o que a gente chama internamente, nós fizemos o máximo possível de variabilização do custo fixo, e tentando manter o nível por tonelada, né, o custo por tonelada de forma constante. Então, foi um trabalho muito bem feito, não só no Brasil, foi uma metodologia no mundo inteiro, né, que a gente fez um trabalho e estamos fazendo ainda, de certa forma, de redução de custos aí corporativos, né? Alguns foram fáceis, né? Viagens, por exemplo, praticamente a gente parou de viajar, né? Estamos começando alguma coisinha agora, mas reduzir muito as despesas com marketing, consultoria, TI, né? Aquilo que era possível a gente cortar, postergar, a gente fez. Então, isso que a gente chama, que a gente variabilizou ao máximo o custo fixo, priorizando manter o funcionário próprio,
né, à medida do possível, alguns terceiros a gente teve que descontinuar, mas mantendo a nossa mão de obra própria. Utilizamos fortemente das medidas de apoio do governo. Então, aqui no Brasil, por exemplo, eu cito aqui embaixo, a gente fez antecipação individual de férias, redução de jornada com redução de salário, suspensão de jornada de trabalho. Então, a gente usou dessas medidas porque realmente era necessário, e uma das premissas que a gente sempre utilizou era preservar ao máximo o nosso quadro de funcionário, e eu diria que a gente conseguiu fazer isso, usando dessas medidas, e na medida também que o mercado ele voltou e está nos surpreendendo a cada dia essa volta do mercado. Ainda estamos trabalhando, né, o grupo até divulgou que estamos trabalhando até o final do ano de medidas estruturais para o futuro. Então, a gente está fazendo todo um trabalho, né, para garantir a competitividade no pós-Covid, que a gente sabe que tem um desafio grande aí, né, a forma de trabalhar, a gente sabe que ela está sendo muito desafiada aí durante essa pandemia, né? Então a gente está fazendo olhando para dentro de casa, né, tentando fazer o máximo possível de uma organização mais enxuta e eficaz. Estamos revisando o portfólio de ativos e estamos fortemente trabalhando e acelerando nossa jornada digital, né? A gente já tinha um trabalho muito forte de digitalização no grupo, aqui no Brasil particularmente, a gente tem um trabalho muito forte aí nos últimos anos. A gente tem uma empresa, temos 2 labs de inovação. O primeiro lab de aço no mundo foi aqui em Belo Horizonte, da ArcelorMittal Long, que chama Aço Lab, que a gente tem todo o nosso ecossistema, trabalhando junto aí com startups, etc. A gente já conseguiu implantar vários projetos de digitalização dentro da companhia, seja em áreas operacionais ou áreas de apoio, né? Particularmente na minha área, a gente tem vários trabalhos aí envolvendo RPA, envolvendo outras ferramentas digitais. Então, isso aí realmente a gente foi desafiado, né, a trabalhar de home office. Hoje eu estou no escritório, mas eu estou trabalhando de home office desde o dia 18 de março, não só eu, mas como toda a equipe. Eu vou falar um pouco mais à frente, mas a gente está com um contingente muito grande de pessoas trabalhando em home office até hoje. E para o terceiro aqui, que é a cadeia de valor, uma preocupação muito forte nossa foi com nossos clientes, fornecedores e parceiros, né? A gente sabe que a gente tem nessa gama aí de empresas, né? Empresas de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é tipo de negócios diferentes e também de situações financeiras completamente diferentes. Então, como eu falei no início, né, a gente teve aí um volume de prorrogação de clientes, pedidos de prorrogação de clientes muito grande, principalmente ali no final de março, começo de abril. Foi muito, mas muito mesmo. A gente viu a inadimplência, o risco de inadimplência por atrasos cresceu, né, ali principalmente no mês de abril, mas a gente conseguiu controlar, de forma que hoje a gente tem uma inadimplência que voltou a volumes de pré-crise, assim, realmente incrível o que está acontecendo. Isso aí realmente nos surpreendeu e muito. Obviamente tem aí questões internas que a gente fez para poder conseguir isso, mas o fato é que a gente viu aí uma restrição de acesso, né, de financiamento bancário, como eu falei. A própria Arcelor, a gente teve dificuldades lá no começo da crise, depois isso se normalizou, mas a gente viu muita empresa passando aperto por conta do risco de crédito, né, aumentado, ninguém queria dar crédito, né, ou um pedido de garantia fora do normal. As medidas do governo, a nossa avaliação no Brasil, por exemplo, foram acertadas com relação às linhas de financiamento, principalmente aí para empresas de pequeno e médio porte, mas ao que pese terem sido acertadas na nossa avaliação, elas demoraram demais,
né? A gente vê esses empréstimos com garantia do FGI só está saindo agora, isso tinha que ter saído um pouco mais lá no início da crise. Eu acho que o governo demorou. Nós tivemos até encontros aí, participando em entidade de classe com o governo, representante do governo, com o próprio Paulo Guedes. Ele mesmo reconheceu que essas medidas realmente elas estavam demorando de chegar na fonte, né? Isso aí em entrevistas também ele falou abertamente. Mas de forma geral, né? Aí como reconhecimento foram boas medidas, né? Na nossa avaliação. Teve uma corrida desenfreada de fornecedores também, né? Com aquela preocupação com o caixa. E aí a gente tem um programa dentro da companhia de antecipação de pagamentos para os fornecedores que querem entrar nesse programa, né, a cargo deles, a decisão deles. Teve uma corrida enorme, né, porque acaba que o risco é o risco Arcelor, né, para o banco conveniado, né, para os bancos conveniados. E aí a gente rapidamente também moveu com os nossos bancos parceiros, conseguimos aumentar de forma bem relevante essas linhas, ajudamos bastante os nossos fornecedores. Com relação aos nossos clientes, a gente fez negociações pontuais para aqueles clientes de relacionamento que a gente tem uma preocupação grande com os clientes que têm um ranking, né, ranqueado bem na nossa política comercial e de crédito. Então, a gente selecionou clientes, ajudamos alguns clientes, principalmente de pequeno e médio porte. E como eu falei, né, a gente também atuou fortemente aí junto ao governo, principalmente federal, para tentar destravar o crédito via as nossas entidades de classe que a gente participa. E uma coisa interessante, eu mesmo participei de uma live junto com a nossa tesoureira, a Márcia, a gente participou junto com o comercial, com uma live lá no início da crise, com os nossos parceiros e alguns clientes, para poder a gente falar de como que a gente estava tratando, vendo a crise, e as medidas do governo que saíram lá no início, algumas linhas de operações financeiras que a gente tinha disponível, que eles poderiam tentar usar. Então, também essa proximidade com os nossos clientes, aí, com os nossos parceiros, eu acho que foi uma resposta bem eficiente que a gente fez, com que, hoje, olhando para trás, essa inadimplência que a gente conseguiu controlar, ela tem muito a ver com esse trabalho de proximidade que a gente teve com a nossa cadeia. E, por último, aqui, o último C, que é a comunicação, isso aqui foi um trabalho feito por dentro de toda a companhia, né? Da gente efetivamente, principalmente no início da crise, eu diria que até hoje, de certa forma, a gente fortaleceu muito a nossa comunicação, seja interna e externa, né? Eu falei aqui com os clientes, é um exemplo, mas rapidamente a gente instalou os comitês de crise. Lá no início de março, a gente já estava vendo o que estava acontecendo lá fora, e a gente se apressou e montamos os nossos comitês de crise. Efetivamente, a gente viu essa crise chegar fortemente na segunda quinzena. A gente começou a ter reuniões diárias com todo o corpo diretivo no Brasil, e os nossos dois CEOs, né, o CEO de Longs e Planos, ele tinha reunião diária com todos os principais CEOs do mundo, e o que a gente chama CEO Office, que é o nosso CFO, que é o Aditya Mittal, e o CEO, que é o Lakshmi Mittal. Então, diariamente eles tinham reuniões, depois isso passou a ser 3 vezes por semana, hoje está 2 vezes por semana. A gente mandou os empregados para home office, visando, obviamente, saúde e segurança é a nossa prioridade número 1. A gente mandou os empregados, e hoje temos cerca de 4 mil empregados em home office dentro da companhia. Ainda estamos em home office nas áreas administrativas, obviamente nas plantas industriais. As pessoas continuaram trabalhando, obviamente, com todos os protocolos para garantir saúde e segurança. As pessoas, obviamente, isso foram para casa. Então, isso foi um trabalho muito forte que a gente fez, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a comunicação interna, a gente sempre pregou por uma comunicação transparente e rápida, e eu diria que ficou mais rápida e mais efetiva durante essa crise. A gente tem usado de todas essas ferramentas digitais, né, Zoom, Microsoft Teams, etc.,
Eu falo com a minha equipe que eu nunca conversei tanto com os dois CEOs igual eu converso hoje. É incrível, assim, o tanto que a gente ficou mais próximo, toda a diretoria ficou mais próxima. A gente começou a ter reuniões, né? Eu estava conversando com um colega aqui, eu estou responsável pelo fundo de pensão da companhia, na área financeira. A gente fazia reuniões com os participantes, os aposentados, em auditórios que cabia, sei lá, no máximo 100 pessoas. A gente fez uma live com todos os participantes no mês de maio, deu 850 pessoas, que é auditório, né, que a gente ia ter que encontrar para ter tanta gente, né? Então, eu acho que esse novo mundo, esses auditórios virtuais que a gente criou, isso veio para ficar, né? Então, isso realmente, obviamente, faz parte de todo o nosso processo de comunicação. Não é só a Cello, a gente está vendo isso aí mundo afora, e realmente é uma nova realidade. E o relacionamento com nossos stakeholders, né? Como eu falei, com toda a nossa cadeia, mas a gente reforçou nossa representação nas associações de classe, que a gente faz parte, né, com reuniões frequentes, participação em comitês, não deixamos de participar de nada disso, né? Uma ação forte também, a empresa tem compromisso com as suas comunidades onde ela está presente, então a gente fez ações de ajuda aí ao combate à pandemia, a Cello investiu mais de 20 milhões de reais aí, entre reforma de hospital, reforma de respirador, e outras ações para as pessoas e comunidade. A gente manteve assuntos estratégicos, como, por exemplo, o CO2 lá na Europa, um assunto extremamente, emissão de CO2 lá na Europa. Nós temos um compromisso de reduzir 30% até 2030 e ser neutro na Europa em 2050. No Brasil, essa discussão ela está mais em uma fase mais inicial, mas a gente está incluído nessa discussão e não deixamos de fazer durante a crise. E um assunto aqui que eu particularmente estou bastante envolvido, eu e meu time, é a reforma tributária. A gente está na nossa agenda, a gente está participando de bastante eventos, debates, seja diretamente pela empresa ou via associações de classe. Então, é um assunto que, obviamente, impacta fortemente a indústria do aço. Estamos fazendo todas as nossas análises e estamos atuando fortemente nesse assunto. O que eu posso falar também de comunicação, né? A gente ficou muito orgulhoso do nosso pessoal, dos nossos líderes, com a reação rápida que a gente teve, né, dentro da empresa. Aqui são, né, eu diria, 4 perspectivas. O desempenho financeiro, né, a gente teve um forte desempenho ainda na mineração, conseguimos manter a nossa dívida num nível baixo, está mais baixo do que a gente entrou na crise. Um foco aí muito forte em saúde e segurança, é o número 1 dentro da companhia. A gente manteve o nosso roadmap aí de compromisso estratégico, como, por exemplo, eu já falei, emissões de carbono, e a gente continuou ainda com operações, como reconhecida aí uma operação lá envolvendo a Índia, a Essar Steel, como reconhecida como a transação do ano. E ontem... Você quer chupar mexerica? Acho que alguém está com o microfone aberto. E ontem a gente recebeu a notícia que a gente foi eleito em 2020, novamente, ano passado nós fomos, como a melhor empresa de siderurgia e metalurgia do Brasil, da revista Exame. Então, a gente ganhou em 2017, 19 e 20. Aqui eu não vou passar, mas aqui são as ações que a gente fez aí durante, não só no Brasil e no mundo, com relação à questão da pandemia. E esse foi o slogan que que o grupo, a gente vem usando aí, que é orgulho do nosso pessoal, né? Realmente a gente está muito orgulhoso por tudo que a gente fez, a reação rápida que a gente tomou dentro da companhia. Eu falo aqui pelo meu time, né? Apesar da gente ter tido uma redução aí nos últimos 3 meses de 25% da carga horária, com redução de salário, o pessoal trabalhou muito fortemente, né? As áreas que eu sou responsável, né? Tesouraria, tributário,
crédito, TI, o pessoal trabalhou muito efetivo, né? E isso realmente é um aprendizado. Uma coisa assim, só para terminar, eu acho que essa crise eu acho que é a crise mais importante, certamente, da minha carreira, e eu acredito que para todos nós, né, é uma crise sem precedente, né? A gente tem ainda uma crise de saúde que virou uma crise econômica, e no Brasil a gente ainda teve uma crise política, né? Hoje talvez está menos, Brasília está um pouco mais quieta, né? Apesar que saíram duas pessoas importantes do governo essa semana, mas a gente teve uma crise política muito séria aqui, né? Envolvendo nosso presidente. Então a gente ainda tem essa questão aqui no Brasil. E uma frase que o nosso CEO mundial falou, Mr. Mittal, ele falou o seguinte: foram os 6 meses mais desafiadores que ele teve na carreira dele em 50 anos de indústria do aço, né? Então isso é uma frase marcante, e realmente é uma crise que não teve igual antes, né? Realmente é um desafio, e ao mesmo tempo sendo um desafio, um grande aprendizado para todos nós, né? Eu certamente aprendi demais nessa crise, tenho certeza que todos nós aprendemos. Júlio, Calado, assim eu termino aqui por hora a minha apresentação e fico aberto aí para perguntas mais à frente. Muito obrigado. Obrigado, viu, Barcelos? Já coloco para você que tinha muito tempo que eu não vi uma apresentação tão concisa e com tópicos tão relevantes nesse período, tá certo? Então, parabéns, eu acho que muito boa apresentação. Depois eu vou fazer algumas perguntas, já selecionei algumas aqui, mas, assim, gerou muito valor e parabéns. Eu acho que se a gente pegar a sua apresentação, todos ali vão enxergar alguma ação, algum plano de ação que eles podem fazer na empresa para passar esse período, tá certo? Então, muito obrigado por dividir, okay. Parabéns, viu? Calado, por favor, a palavra está com você, sinta-se à vontade. Muito bom, obrigado. Bom, um privilégio aí ladear contigo, Júlio, e com Barcelos. Só vou aproveitar e fazer um comentário do governo, né? As duas pessoas que saíram eram particularmente irrelevantes, né, nessa gestão, fizeram nada de diferente, vieram com várias promessas absolutamente irreais de digitalização do governo, de extinção de cartório, devaneios aí de pessoas que não conhecem nada da iniciativa pública, né, e acham que tudo no governo funciona como uma empresa. Então esses dois saíram, foram em boa hora, aí não estavam agregando absolutamente nada, e ainda tumultuaram um pouco na saída, só para transtornar a gente, né? Não fizeram nada e ainda saíram perturbando, né? Em resumo, foi isso, porque de privatização não vi nada de diferente, e de digitalização do governo a mesma coisa. Então, só fizeram barulho, né? Mais dois que saem desse governo bagunçado aí que a gente tem. E agora eu queria voltar aqui para o que interessa, que são as nossas ações de profissionais de finanças em meio a essa crise, né? Profissionais sérios aí como o Barcelo, como o Júlio, como o Chiriac, que apareceu na tela aqui, mas acho que a Rosa está tirando o pessoal que entra com vídeo, né? Mas muitos amigos que estão aqui na live, obrigado aí pelo prestígio, pela participação. Espero que enviem perguntas. Eu vou ser mais breve para possibilitar um pouco de discussão aqui, falar o óbvio, né? Que muitas empresas não vão sobreviver. Basicamente, o papel do CFO, do profissional de finanças agora, é um dos mais importantes da história, para a gente ajudar as empresas a passarem por esse momento e também aproveitar muitas das possibilidades de aquisição e de financiamento a taxas mais atrativas, né? Hoje o governo conseguiu divulgar uma nova linha também, agora há pouco, não sei se vocês viram. Então, o papel do CFO está sendo transformado, vamos aproveitar isso, nós, executivos de finanças, também para alçar voos aí como CEOs e como membros de conselho depois que tudo isso acabar. Dito isso, eu vou falar da Magras, a empresa onde eu atuo aqui como CFO, existe há 16 anos, começou a se expandir há 14 anos, hoje são 300 unidades espalhadas pelo Brasil, basicamente nas principais capitais, estamos em quase todas,
com unidades próprias e também com modelo de franquias. São em torno de 7.000 empregos diretos. Algumas das principais premiações da ABF, que é a associação do segmento, foram recebidas por nós. A expectativa de faturamento esse ano era superior a R$1 bilhão, bastante inferior aí à ArcelorMittal, né? Só que para o nosso ramo é muito significativo, nos leva à maior empresa do segmento na América Latina, em serviços concentrados em tratamentos estéticos e também alimentos saudáveis. A expectativa de venda esse ano eram 140 toneladas. Então, falando um pouquinho, queria começar por três elementos assim iniciais voltados a finanças. Então, primeiro, caixa e a nossa liquidez, e o Barcelos falou bastante disso, que nós fizemos já em março, corte em tudo que era superficial, tudo que era possível, e uma redução geral de bonificação também de funcionários. A empresa entrou na crise com uma posição de caixa bem relevante, com bastante liquidez e sem dívida, sem nenhuma dívida. Isso tem um lado muito bom de não ter dívida, mas tem um lado ruim que você não constrói relacionamento bancário sem ter um pouco de dívida. Como a empresa não precisava disso, também o relacionamento bancário se resumia a uma entidade das principais do Brasil. O que a gente fez também, rapidamente percebendo a extensão da crise, foi já iniciar um relacionamento com outras instituições financeiras e recorremos a uma operação de recebível e, como todos sabem, com taxas bem punitivas, né? Já conseguimos sair dessa ciranda, mas foi muito preocupante para a diretoria e para os sócios ter que recorrer a uma linha, né? Sendo que a empresa estava bastante saudável havia 3, 4 meses, mas com a extensão da crise durante tantos meses e tantas das nossas localidades fechadas, isso impactou na geração de caixa por todos os lados, né? E a gente teve que recorrer, já saímos disso agora, mas foi bastante tenso para explicar ali para a diretoria e para os donos. O que foi feito também em termos de preservar a caixa foi postergar expansão de unidades. Então, unidades que foram inauguradas foram as que realmente não valia a pena postergar. Então, nos últimos 4 meses aí foram menos de 10 unidades inauguradas. Projetos de aquisição de outros players também foram postergados, mas não interrompidos. Pode ser uma oportunidade muito boa para adquirir outras empresas aí, concorrentes ou não, que possam sinergizar conosco. Assim como também alguns sistemas que a gente estava avaliando adquirir, com investimento alto de terceiros, foram deixados de lado, né? Então, essa primeira perspectiva de caixa e de ações para preservar o nosso caixa. Sobre a cadeia de valor do nosso segmento e stakeholders, também quero falar um pouquinho, bem rapidamente, para a gente poder discutir em breve. A empresa, em 2019, quando eu me associei, uma das primeiras coisas foi avaliar a qualidade de crédito e sobrevivência financeira dos nossos fornecedores. Fizemos um trabalho. Os nossos fornecedores são fabricantes de móveis, papel de parede, ar-condicionado, maquinário específico do ramo, né, como macas de qualidade. E se vocês já entraram numa das unidades da Magra, vocês sabem que é bastante diferenciado lá dentro, né? Então, a gente fez uma operação para ajudar esses fornecedores em 2019. Isso foi muito positivo porque eles iniciaram 2020 melhor organizados do ponto de vista financeiro. A gente deu treinamento, além de condições financeiras para eles sobreviverem bem no ano passado. Isso foi muito positivo. Aí, esse ano, o que fizemos? Percebendo a crise e a interrupção da nossa expansão, a gente voltou também para esses nossos fornecedores, avaliando como é que estava a saúde financeira deles, avaliando possibilidade de prestar garantias para algum empréstimo deles, e também ajudando com inadimplência junto à nossa rede e renegociações. Tá? Fizemos um trabalho junto à nossa cadeia, bastante importante aí, bastante exaustivo, eu diria, para ajudar todo mundo a se manter firme nesse momento tão rigoroso aí para as nossas finanças das empresas. E aí o grande desafio para quem tem que lidar com logística de distribuição nacional, no nosso caso são alimentos secos e congelados, além de alguns cremes, né? Foi a malha
atendida, principalmente para congelados, foi muito reduzida, e aí isso fez com que nós precisássemos desenvolver outros parceiros para essas entregas, alguns suprimentos também, eu vejo aqui colegas de vários ramos que sofreram com suprimentos, no nosso caso, alguns adoçantes, algumas modalidades aí, suprimentos não vieram mais a mercado, né, ou ficaram com preço muito proibitivo, e aí foram encontradas formas de substituí-las. Então, de alguma maneira, também a crise ajudou as empresas do segmento a inovar. Tá? Dito isso, queria passar para a transformação digital, que foi dos últimos pontos aí do Barcelos. Foi muito acelerada no nosso caso, já tinha uma presença online bem significativa, com investimentos na ordem de 20 milhões aí em mídia digital. Mas nos últimos meses, graças a novos processos, só 2 novos processos que nós implementamos no app para procura de clientes e também no site, nos trouxeram no último mês 500 mil reais de receita extra, e no ano tem potencial aí de trazer mais de 50 milhões de reais para a rede, considerando que já existia, né? Então, como aconteceu com Barcelos e muito de nós aqui, colegas que eu estou vendo no chat, eu sei que muitos tiveram essa transformação digital acelerada, não só com relação a trabalho remoto, mas também com formas de gerar capital, gerar caixa para a empresa, né? E outra ação importante, aí já estou passando para o final, mesmo na crise, nós evoluímos substancialmente a governança da empresa. É um conselho bastante relevante, com 27 membros. É muito interessante participar de um conselho tão grande assim. São 6 comitês de apoio, igualmente aí com em torno de 15 a 20 membros, dependendo do comitê. E aí esses cérebros nos ajudaram muito a superar a crise na perspectiva não financeira. Nós não temos nenhum comitê financeiro, acaba que a própria área consegue cuidar disso, e o comitê é mais voltado a estratégias digitais, estratégias de marketing, o comitê de produtos também, e de suporte ao sistema. Então, é mais voltado a outras ações. E, finalmente, então, para a gente poder concluir, né, tirar alguma lição da crise, dessas mudanças na nossa cadeia logística, na composição de produtos, nos ajudou bastante, acelerou a inovação. Hoje mesmo, acho que abriu o áudio de alguém, né? Hoje mesmo eu recebi o nosso maior fornecedor de nutracêuticos, que são aqueles shakes saudáveis, né? Eles também trabalham para outras redes que não conseguiram sobreviver com a mesma saúde que nós, né? Que não atrasamos pagamentos, que continuamos com os nossos rituais normais aí de parceria. Mas eles, por conta aí de outros clientes, tiveram uma quebra na distribuição, no nosso caso, sabores e até linhas inteiras de produtos. Isso acabou gerando uma grande pressão dos nossos clientes, né? Eles vêm para cima de nós, não dos fornecedores, e por conta disso eles estavam aqui, eles são de Mato Grosso do Sul, mas vieram aqui para a gente organizar uma nova história, um novo fluxo financeiro de entregas, de garantias, né, e reavaliar a capacidade dessa parceria continuar bem sucedida, né. O interessante é que, como conclusão, né, o fornecedor estranhou porque em 2 dias dessa retomada nós vendemos mais do que em 1 mês antes da crise, por isso que ele também não estava preparado para isso, outros ramos não voltaram, e o nosso está voltando com bastante velocidade. Essa questão de estética e emagrecimento, acho que ficou uma demanda reprimida muito grande, né? Todo mundo engordou, e aí, agora na volta, muita gente preocupada aí com qualidade de vida, com alimentação saudável, e isso está gerando uma demanda muito grande. Pessoal, eu tinha muito mais a falar, mas queria aproveitar, uma das coisas principais aqui dessa nossa noite é poder discutir com vocês, poder refletir. Então, queria terminar agora, passando aí minha visão e passando para o Júlio, para vocês poderem conversar um pouquinho conosco. Obrigado. Obrigado, Calado. Muito importante essa visão sua. Também tenho certeza que várias empresas fizeram e estão na linha muito do que você fez,
e nesse período difícil. Então, é importante esse depoimento seu, com todos esses pontos, né? Eu tenho certeza que o Barcelos ele tem, né, uma gama de opções que muitas vezes a pequena e média empresa não tem essas opções do Barcelos. O jogo é difícil, é diferente do mesmo jeito para o Barcelos e para a pequena e média empresa. Então, são visões diferentes, muitas vezes com pontos de vista iguais, e que traz uma luz para quem nos está assistindo, tá certo? Eu tenho muitas perguntas aqui, eu vou direcionando as perguntas para o Barcelos e para o Calado, tá certo? Aí vocês fiquem à vontade. Vou fazer a primeira pergunta aqui para o Barcelos, que, na verdade, é uma decisão de velocidade de decisão, né? Foi comentado aqui que lá foi montado o comitê de crise, mas quão rápido foi tomadas essas decisões? Em que momento que o CEO e vocês realmente tomaram a decisão? Agora nós precisamos tomar essa atitude rapidamente. Como uma empresa desse tamanho, quantidade de funcionários desse tamanho, como é que foi a cadeia de comando e velocidade das decisões para que efetivamente vocês fizessem todas essas modificações e mudanças que vocês pretenderam fazer? Então, eu te diria pelo tamanho da empresa, uma empresa de 190 mil funcionários, né? Eu te diria que a decisão foi muito rápida, muito rápida. A gente ali na segunda quinzena de março, quando a gente foi para home office, como eu falei, a gente estava tendo discussões diárias de toda a diretoria e os nossos CEOs também, discussões diárias lá com o que a gente chama CEO Office do grupo. A comunicação ela foi tão fluida, foi tão efetiva. Eu não sei te precisar assim número de dias, quanto tempo que a gente decidiu para parar a planta, mas foi muito rápido, muito rápido. É questão de, eu diria, uma semana ou menos. No passado a gente tinha níveis de, a gente chama layers, né? Níveis de alçada, de segmento que demorava muito chegar lá no CEO, né, no Mr. Mittal. A gente tinha que reportar para Américas, depois da Américas para lá, então era muito burocrático. O grupo ele deu uma reduzida nessa estrutura, nesse lei alguns anos atrás. Então, assim, é muito fluida a comunicação hoje. Os nossos dois CEOs aqui, eles reportam direto para o... Nossa, apesar da gente ser uma companhia aberta lá fora, o maior acionista tem em torno de 40%, né, que é o Mr. Mittal. Então, ele fala o dono, né? Então, é direto, é telefone direto. Então, assim, é muito fluida e a decisão foi muito rápida mesmo. A gente, de novo, né, um alto forno para parar demora, mas a decisão foi rápida. A parada ela é técnica, ela tem que ser feita com calma. Então foi tomada a decisão rapidamente e corretamente. Agora uma coisa interessante é que, como eu falei, né, a gente esperava uma queda de 50%. Né, isso era dado do IABET do Prazo Brasil, de 50% da demanda em abril. Né, no final foi em torno de 25%. E no final do dia, ali no começo do mês de março, final de abril já, em maio, junho, faltou, e ainda está faltando aço no mercado. Porque não só a Celol parou, né, as outras produtoras de aço do Brasil também pararam, fizeram um movimento similar. E no final do dia, como a construção civil não parou, muitas indústrias pararam, mas voltaram e estão no processo de reestocagem. Está faltando aço no mercado. Então, a parada talvez não precisasse ser tão drástica, né? Mas naquele momento foi a melhor decisão. Todo mundo tem consciência que foi a melhor decisão tomada. Você entende que agora, depois do Covid, esse volume de decisão, essa decisão rápida, ela continua, esse link direto com os acionistas, ela vai continuar? Já tinha esse link direto, né? A gente tem outras situações aí, não vou entrar em detalhe, que a gente tomou decisões muito difíceis num dia. Então, esse tipo de decisão, quando precisa, é muito rápida dentro da companhia. Mas nem tudo é assim, né? Tem certas decisões que são demoradas, mas essas emergenciais realmente é muito rápida. E eu te diria que
o próprio Mr. Mittal fala que teve uma mudança de paradigma, né? A gente fazia, por exemplo, a gente chama de uma reunião que eles chamam de Management Committee, que são os principais CEOs do mundo, que fazia a cada 3 meses em Londres. Eu acho que nunca mais, assim, nunca mais não vou dizer, mas eu acho que eles iam em Londres a cada 3 meses. Provavelmente eles vão uma vez no ano agora, e olha lá. Porque está se fazendo do mesmo jeito, de forma virtual, igual nós estamos aqui, ó, não perde nada, com muita qualidade, né? Eu falo assim, que lá na crise de 2008, 2009, a gente diminuiu muitas viagens internacionais, né? Quem for de companhia aérea aqui talvez não vai gostar desse comentário, mas lá em 2008, 2009, por exemplo, lá na Celó, a gente diminuiu demais as viagens internacionais. A gente, às vezes, ia para Luxemburgo, para uma reunião de 2, 3 horas, perdia a semana inteira, praticamente, né? Porque já vai um dia antes, tal, de jet lag, parará. Aí diminuiu muito depois, né? Então, muito call, né? Videoconferência, aí não tem a qualidade que nós estamos tendo hoje, né? Isso coisa de mais de 10 anos atrás. Nessa crise agora, essas viagens que a gente faz, né, nós aqui de Belo Horizonte, vamos para São Paulo, vai para Rio, vai diminuir drasticamente. Eu tenho certeza absoluta disso. Por exemplo, uma coisa que foi completamente desmistificada nessa crise: reunião com o Estado, né? A gente faz, essa semana mesmo tive reunião com o secretário da Fazenda do Espírito Santo, virtual, né? Igual nós estamos aqui. Isso era inconcebível. Eu nunca tinha feito uma reunião, uma videoconferência com alguém do Estado. Eu às vezes tinha que ir em Santa Catarina, perdia o dia inteiro, perdia 2 dias, no Nordeste, né? Agora não, agora eu acho que esse paradigma quebrou, né? Então, assim, eu falei, quem é de companhia aérea deve estar muito preocupado, né? Hotel, realmente o negócio deles ficou bem mais difícil, porque eu acho que esse paradigma foi quebrado. Perfeito. Obrigado. Calado, tem uma pergunta aqui, colocando o seguinte, com relação ao e-commerce, tá certo? Que realmente uma tendência que foi verificada nesses períodos do Covid foi o aumento do e-commerce em todos os segmentos, tá certo? Visto que empresas já estão pensando em efetivamente diminuir as suas estruturas físicas e também fazer um investimento maior no e-commerce, nessa transformação digital. Como é que você pensa isso, se você realmente acha que essa transformação digital, o e-commerce, ele vai ter um crescimento muito maior, ele vai continuar tendo esse crescimento pós-Covid? Você acha que é uma tendência só do Covid ou realmente vai ser uma tendência muito grande com relação a compras online? Olha, Júlio, muito boa pergunta aí. Não sei se veio dos nossos colegas aqui que estão participando, se foi sua. Um pensamento que eu tenho ouvido muito é que nada vai voltar como era antes, né? Que é uma grande baboseira, né? Porque, na verdade, ninguém mais quer que volte como era antes do que eu mesmo e a gente, né? A gente quer logo voltar para ver as pessoas, ainda mais os brasileiros, né? A gente quer continuar fazendo as coisas face a face, na medida do possível, sem discordar do Barcelos, tá, Barcelos? Eu acredito que essa não exigência de viagens com o Estado é sensacional, até porque, Barcelos, como você, eu também já fui muito a Brasília, e a espera que os ministros e presidentes fazem a gente aguardá-los, né, é realmente bastante frustrante, né? Graças a Deus eu estou longe desse governo frustrante aí que a gente tem hoje, fracassado, né? Mas nos anteriores eu estava mais próximo e realmente perdi o dia para uma reunião de meia hora lá com algum ministro, né? Para boa vontade. Mas uma coisa, pelo menos no ramo da estética, da saúde, vai continuar tudo muito parecido, né? A vontade do contato frente a frente, de você ouvir o profissional da saúde. Nós temos 5 profissões reguladas na saúde na Magras. Isso vai continuar igual. O que os conselhos de profissionais da saúde fizeram, né? Em estética, biomédicas, nutricionistas, né? O que eles fizeram foi abrir uma exceção para, no período da crise, permitir o tratamento online, né? Psicólogos e tudo mais abriram mais algumas exceções para você entregar completamente online. Isso foi bastante positivo
para o segmento como um todo. No nosso caso, e-commerce não existia tanta venda online assim, o procedimento era online, mas terminava real. Hoje ele já é do online para o online, nós temos planos de home care 100% online, então foi uma mudança. Mas acho que depois que isso passar, várias coisas vão voltar ao normal, entre elas essa nossa vontade de estar frente a frente com alguém, né? Agora, é claro, alguns ramos não voltam mais, né? Como ninguém mais vai ligar para um táxi e chamar um táxi, ninguém vai ligar para uma pizzaria e pedir uma pizzaria, mas isso são uma pizza, né? Mas são coisas assim muito gritantes que a gente sabe que não volta atrás, mas para os outros ramos acho que muita coisa vai voltar como era antes, né? Porque as pessoas vão preferir fazer como era antes, porque realmente nos agradava bastante, né? Nada contra ficar fazendo happy hour online, mas era bem melhor quando a gente estava cara a cara, né? Todo mundo sentado numa mesa. Então tem algumas coisas que acho que vão voltar ao normal. Só para contradizer um pouco uma visão que às vezes parece a predominante, né? Que olha, nada mais vai ser igual, e a gente sempre vê esses exageros quando acontece qualquer crise, né? Como foi em 2008. E em breve vai estar tudo normal, a gente vai ter esquecido esse período desse 2020, né? Obrigado pela pergunta. Nós temos muitas perguntas aqui com relação a cenários econômicos até o final do ano e também a 2021. Então, é uma pergunta que eu faço para os dois, começando pelo Barcelos. Nós estamos verificando o aumento do crescimento da Bolsa, verificando que alguns segmentos já estão voltando num crescimento, não no crescimento que era pré-pandemia, mas né, já estão voltando. Qual que é o cenário que vocês fazem com relação até dezembro e qual que é o cenário que vocês fazem em 2021? Se vocês acreditam que muitas empresas vão sair fortalecidas ou que efetivamente a economia vai sentir, o PIB vai cair tanto que 2021 vai ficar comprometido. Como é que vocês, né, vocês são líderes das empresas que vocês atuam, no cenário que vocês colocam, como é que vocês estão planejando 2020 e 2021? Posso começar, Barcelos? Depois eu passo para você, só para a gente inverter. Em alguns ramos vai ser irreversível, algumas empresas não têm capacidade financeira para sobreviver, como são as companhias aéreas e algumas redes hoteleiras, principalmente as menores. Essas, lamentavelmente, vão... o melhor que pode acontecer é elas continuarem vivas, né, este ano. Outros segmentos, como o nosso aqui da estética, eu posso dizer pelos nossos números, já voltamos a ter um resultado como de fevereiro, e agosto, que tradicionalmente é um dos nossos melhores meses, não vai desapontar. Então, para esse ramo, em particular aqui, alimentação saudável e saúde, vai ser um mês muito bom, e o resto do ano vai depender muito das decisões aí dos nossos governantes e de existir ou não uma vacina. A existência de uma vacina vai melhorar qualquer projeção, principalmente se ela chegar aqui no Brasil, né? Então, isso, nesses ramos aqui que eu mencionei, pode até ajudar algumas empresas a não quebrarem, né, no ramo hoteleiro, e as empresas aéreas aí que estão tentando ser salvas, mas muitas já em concordata, muitas já em situação bastante preocupante para todos nós que dependemos delas, né? Obrigado. Marcelos? Não, então, falar um pouco desse ano, né? Na realidade, como eu falei, né, a gente fez uma estimativa ali no começo da crise que ela seria pior do que realmente ela está sendo, né? Então, até falei que chegou ao ponto de faltar produto no mercado. Realmente a gente está vendo uma retomada do mercado de aço que está nos surpreendendo, né? O mês de abril foi o fundo do poço, mês de maio já recuperou um pouco, junho foi excelente, julho foi muito bom, e agosto tá indo bem, né? A gente está numa situação de administração de carteira, pra você ter ideia. Só que a gente está com um pé atrás, a gente está preocupado, né? A gente está feliz, estamos aproveitando obviamente o momento, né? Vendendo e produzindo no talo,
estamos produzindo alta capacidade, no máximo da nossa produção dos equipamentos que estão disponíveis, isso é fato, né? A gente tem equipamento que não está disponível, como eu falei, para um outro forno, não faz sentido voltar, porque está em limpeza, mas a gente está aproveitando o momento, só que a gente está com o pé atrás, porque a gente sabe que tem muito risco à frente. Primeiro que a pandemia não acabou, né? Nós não temos uma vacina, nós só vai acabar quando tiver de fato uma vacina. A gente está vendo lá o que está acontecendo na Espanha, que está subindo os casos, né? Lá na Europa. Então a gente ainda está numa crise. Tem sempre o risco da gente ter que voltar e fazer um lockdown de novo mais rígido. Segundo, a gente está num nível de desemprego muito alto, muito alto. Não está aparecendo tanto porque tem a ajuda governamental. A ajuda governamental, ela vai acabar em algum momento, por mais que o governo está avaliando estender, mas num valor menor, e essa ajuda governamental, querendo ou não, ela faz diferença, né? Para as pessoas se acalmarem, né? A gente, R$600 não é nada, mas para muita gente é muita coisa. Toda essa situação que a gente está, eu posso falar um pouco aí do mercado que não caiu, que é a construção civil, que é um grande mercado para a siderurgia, ele continuou, porque ele teve licença para operar durante a crise, as obras continuaram, os lançamentos pararam, mas agora já estão voltando. Mas uma coisa que está ajudando aí, isso é a leitura que a gente faz, né? Eu não sou comercial, mas nossos colegas fazem essa leitura junto com o mercado, né? É que o home office fez com que as pessoas, né, estão ficando em casa, estão fazendo reformas, estão deixando de gastar em restaurante, estão deixando de gastar em viagem, estão gastando, de certa forma, em ativos que consomem aço, né? Principalmente pequenas reformas, trocando de imóvel, né? Estão procurando imóvel por casa, tudo isso está movimentando a economia, né? Um outro fator também que os juros estão baixíssimos, né? Como dizia em outros tempos, nunca antes nesse país, né? Selic de 2%. Muita gente está saindo da renda fixa e investindo também, né, em construção, investindo em outros ativos. Então, isso está movimentando. Só que tem um grande risco disso ser uma bolha, né? Eu falei também, tem uma questão de reestocagem, né? Todas as indústrias pararam e agora estão no movimento de voltar com os estoques. Então, está todo mundo pisando no acelerador, mas você tem que, né, a gente sabe que tem riscos, espero que esses riscos não se concretizem, mas a gente está, na nossa avaliação, sempre, a gente faz sempre uma boa avaliação de risco, a gente está com ali, né, o airbag, ele está pronto para ser acionado. Então a gente está preocupado. Para 2021, né, eu acho que está muito relacionado, está difícil prever o próximo mês. 2021, acho que a gente está começando a entrar no processo orçamentário, né? A gente está vendo perspectiva de crescimento de 3%. Tudo isso vai depender, eu acho que desse que vai acontecer nesse segundo semestre, né? De realmente se concretizar essa retomada, retomando o nível de desemprego tem que diminuir, senão nós vamos ter grandes problemas aqui na hora que acabar essa ajuda governamental, né? Tem o risco aí de uma crise, né, social, uma convulsão social muito forte. Então, eu diria que a gente está com o olho nos próximos meses, 3, 4, 5 meses. Vamos entrar no processo orçamentário agora, em setembro a gente começa. Mas vai ser bem desafiador essa retomada. Assim, tem empresas que vão ficar no caminho, a gente é muito preocupado dessas linhas de crédito né, do FGI, por exemplo, elas estarem de pé, né, com a garantia do crédito do FGI, porque na hora que retoma, você precisa de capital de giro, né, você precisa de crédito efetivamente, então está vindo em boa hora, está vindo em boa hora. Eu acho que o governo pode ser mais atrapalhado que seja, mas ele está tomando ações, eu acho que são ações na direção certa. E a reforma tributária, como eu falei, né, é um assunto para mim da agenda, pensando já aí para o futuro, né, pensando para 2021, é um assunto muito importante que a gente está de olho, e isso aí realmente tem um poder de destravar aí o nosso país para o futuro enormemente. Então, a gente tem de olho na crise, mas de olho no futuro também. Perfeito. Penso da mesma forma.
com relação principalmente à questão tributária. Estão chegando muitas perguntas também com relação à gestão de vocês na crise com relação ao home office, né? Como é que vocês mantiveram a comunicação com a equipe, a performance? Como é que foi a análise de meta, esse plano de ação que vocês fizeram? Como é que vocês geriram essa equipe home office? E depois que tiver a vacina, se vocês acreditam que uma parte vai continuar em casa ou vai todo mundo voltar para as fábricas novamente? Tem algumas perguntas aqui nesse sentido também, que eu acho que as perguntas que todo mundo está se fazendo agora nesse período, se não a principal. Por favor, fiquem à vontade. Posso começar? Por favor. Olha, eu sinceramente, eu sou um gestor que delego muito, né? E eu tenho excelentes gestores que trabalham comigo. Eu não tive dificuldade nenhuma, para falar a verdade. Assim, acesso super rápido para cima, para baixo, para o lado. Quando a gente fala aquele slogan lá, né, orgulhoso do nosso pessoal, é porque a gente nunca teve uma comunicação tão efetiva, né? Seja o WhatsApp, seja telefone, seja no Microsoft Teams, seja no Zoom, seja o que for, né, por e-mail, assim, as pessoas sempre disponíveis, meta dada, meta cumprida. É lógico que a gente postergou algumas coisas, alguns projetos, não tinha como fazer, porque tinha outras prioridades, né? Mas eu diria que para mim, foi fácil, porque eu tenho um time muito bom. Então, isso para mim, eu tenho alguns colegas que ficavam, pô, será que o pessoal está trabalhando mesmo? Tem que dar atividade e a pessoa tem que entregar, né? Se ela vai fazer de madrugada ou vai fazer de noite, tem que cumprir com um barulho. Pessoal, por favor, peço para colocar no mudo. Então, isso aí foi, da minha parte, eu não tive problema nenhum. A gente não tinha um home office generalizado igual a gente tem, igual estamos agora, né? Uma outra área tinha, em teste. E a gente tinha até uma certa resistência na empresa de fazer home office, algumas pessoas, então a gente não tinha um consenso. Fomos forçados a fazer o home office, está sendo um sucesso, eu diria, e eu acho que veio para ficar. A gente está trabalhando numa política de home office na companhia. Se vai ser um dia, 2 dias, 3 dias, não sei ainda. Estamos trabalhando. Eu gostaria muito que fosse aí uns 2 dias, mas aí é particular, não estou falando pela Celor, falando pelo Alexandre Barcelos. Mas eu acho que eu concordo com o Caiado que nem tudo, algumas coisas vão voltar como era antes, mas eu não acho que vai voltar 100% não. Eu acho que a gente vai ficar no meio termo. Não vai ser 100% talvez digital, mas também não vai ser 100% presencial. Talvez uma ou outra atividade fique no extremo, né? Mas eu vejo, por exemplo, na siderurgia, nas relações que eu tenho com o banco, com seguradoras, com advogados, eu vejo que vai ser meio termo. A gente vai usar, por exemplo, visita de banco era só presencial. Eu acho que hoje, não sei se vai voltar a ser 100% presencial. Eu acho que algumas a gente vai poder fazer. Eu gosto de ser presencial porque sempre eles pagam um almoçozinho pra gente, tal, é bom, né? Conversa, bate-papo, mas brincadeira, né? Tem compliance, não posso falar isso não. Mas é bom a gente ter o contato físico, sim, mas às vezes uma reunião por vídeo funciona super bem, a gente não perde um dia todo, né? Para poder numa viagem. Então acho que vai ser o meio termo. Calado? Estão me ouvindo? Estou. Sim. Não, no nosso caso, foi bastante fluido a questão do isolamento, né? Eu estou em Balneário Camboriú, é a sede da empresa. Inclusive, atrás de mim tem esse cenário do seu quadro aí, Barcelos. Tem uma mar, uma areia logo atrás aqui. E aqui, as sanções foram muito grandes, bem no comecinho ali do problema, até fecharam as entradas e saídas aqui da cidade, né? Foi bem desesperador, mas depois a coisa se acalmou bastante. Houve aquela reestruturação que eu comentei para vocês, então o número de profissionais foi bastante reduzido, né? E a gente pôde com segurança continuar trabalhando.
presencialmente, né, com aquela distância segura. Eu acho que para a gente muita coisa fluiu bem à distância e ficou muito mais simples de conversar rapidamente com os parceiros, que às vezes a gente deixava para quando ele estivesse aqui, né, ou quando a gente estivesse lá e depois de uma viagem, né, porque os fornecedores eles estão bem espalhados pelo Brasil, e o online acelerou bastante, porque aí não tinha por que não falar no dia e deixar para depois, né? Então, isso deu uma celeridade bem interessante aqui e foi bastante positivo. Então, a adaptação foi tranquila. No nosso caso, muitos dos profissionais são jovens, né? Bastante acostumados com a tecnologia, então isso facilitou bastante. Isso no caso da sede da empresa, né? Nas unidades, que aí tem os tratamentos estéticos e manuais, né? Você precisa tocar na pessoa, aí o começo foi um pouco estranho, né? Ainda precisavam chegar aquelas regras de contato social e sobre o contágio também, porque no começo não se tinha a segurança que a gente tem hoje sobre as superfícies, né? Então tinha muito medo e hoje já foi pacificado essa questão do contágio via superfícies, que não é tão perigoso quanto o ar, quanto falar próximo, né? Então, no começo foi preocupante o trabalho nas unidades em si. E o resto, eu só repetiria muito aí do Barcelos, por isso eu vou poupar e, de repente, dá tempo para mais uma pergunta, não sei se temos tempo ainda, já são 8:02 aqui. Exato. Vou fazer mais uma pergunta e a gente vai para a finalização. Na verdade, são duas perguntas e uma que teve aqui no WhatsApp aqui comigo de Minas e também aqui foi escrito aqui que qual foi a decisão mais difícil, se vocês puderem elencar uma decisão a mais difícil que vocês tomaram neste período e duas características do CFO necessárias nesse período. Por favor. Então, a decisão mais difícil, eu até li aqui, fiquei pensando, eu não vou colocar nem a minha decisão mais difícil, acho que a decisão mais difícil da companhia foi realmente ter que parar, por exemplo, um alto-forno, né, que é uma decisão difícil, não é fácil, e ter que desligar alguns terceiros, né? São pessoas, isso é uma decisão difícil, né? Eu também tomei uma decisão de reduzir jornada, layoff, reduzir salário, é uma decisão muito difícil também, né? Não é fácil. A gente sabe que as pessoas têm compromisso, têm suas vidas, e de uma hora para outra a pessoa ficar sem 25% do salário, é uma decisão difícil, mas aquele negócio foi muito necessário para a companhia e o objetivo maior de preservar os empregos. Então, são decisões difíceis. Qual que é a outra pergunta? Duas características importantes do CFO nesse momento que você gostaria de ressaltar. Ter calma e resiliência, né? Acho que tem que ser resiliente, tem que aguentar o rojão. Não foi fácil, não é fácil, não. Eu, nos primeiros dias, eu fiquei... Eu estava muito preocupado, estava sem dormir. Porque eu falei, caramba, para onde nós estamos indo? A gente entrou num túnel escuro sem saber se tinha saída, a verdade é essa. Então, eu fiquei muito preocupado no começo. Né? Assim, não, eu sei que é um grupo forte, um balanço forte, mas eu fiquei preocupado talvez mais com o país do que a empresa em si, mais com o mundo. Parecia que a gente estava num filme, a realidade é essa, um filme, esses filmes que a gente vê aí de doenças, de pandemia, parecia um filme, assim, trazendo para o mundo real, né? Foi realmente difícil lá no começo. Exato. Calado, por favor. Muito bem. Decisão difícil, no nosso caso, e Júlio, você até deu algumas dicas, né? Para empresas menores, digamos assim, do que uma maior siderúrgica do mundo, né? No nosso caso,
decisão muito difícil, era uma empresa que não tinha endividamento, e convencer os acionistas, né, a tomar um endividamento como proteção de caixa, como formar uma liquidez, foi uma das mais difíceis, né? Como convencer, no caso ainda não estava crítico, mas o pessoal de finanças já percebia, né, o que se aproximava. Então, como você convence uma pessoa, uma empresa, de que é necessário ter uma dívida para você ter caixa e passar por um momento onde as instituições financeiras podiam cortar suas linhas, que foi o que aconteceu, como a gente sabe bem, né? Então, como isso já se visualizava, a gente já queria, no movimento anterior, tomar as linhas possíveis. E então, uma grande dificuldade para mim e colegas que estão em empresas desse tamanho seria como convencer os acionistas da importância disso, de um endividamento para ter caixa, né? Então, isso foi o mais desafiador no meu caso. E sobre características aí, ou competências necessárias, eu sublinharia duas, e aí também fazendo menção à minha narrativa, para conectar as coisas. A primeira é do CFO cuidar também dos seus fornecedores, da sua cadeia produtiva externa, né, para ele tomar esse cuidado, reavaliar prazos. A gente sabe de empresas, quanto maior a empresa, mais ela passa a exigir de prazo dos fornecedores, né? Tem algumas empresas realmente grandes que são famosas por impor condições bastante difíceis a seus pequenos fornecedores, né? Exigindo prazos longos, um capital de giro longo também e alto. Então, para o CFO, que está nessa posição de negociar e que tem o poder de barganha, é uma reflexão se ele deve continuar apertando a sua cadeia de valor ou se não é a hora de repensar, de trabalhar juntos soluções para evitar uma quebradeira geral, né? Um mal-estar financeiro. Eu falo isso porque muitos colegas CFOs de empresas do tamanho como a nossa aqui tem uma postura, às vezes, de negociar agressivamente e tudo mais, e nesse momento não ajuda, né, frente aos desafios que todos temos. Então, de um lado isso, dessa parcimônia, também aí concordando um pouco contigo, Marcelo, a calma, né, e uma compreensão da situação para ajudar o todo e o ecossistema. E, como segundo ponto, já que pediram só dois, essa capacidade de comunicar, e também vou fazer uma carona do Barcelos aí, daquele slide teu que ficou muito bom, de tua capacidade de comunicação das suas ações, comunicação também dos impactos financeiros. As duas. Eu já vou passar para você para fechar o evento, mas da minha parte, novamente, eu queria agradecer a você, Calado, Barcelos, toda a comunidade de Minas, aí, estendendo também a comunidade de São Paulo. É muito prazeroso fazer esse evento junto com vocês, né? Confesso que aprendi muito hoje, né? É sempre bom fazer esses eventos e espero a gente poder muito ter essa parceria sempre fortalecida. E agradecer a todos que estiveram com a gente até agora. Eu tenho certeza que foi uma grande palestra, um grande conhecimento que foi passado aqui, que é muito importante para a gente, tá certo? Então, obrigado, Barcelos. A gente vai falando mais. Obrigado, Calado. Obrigado a todo mundo. E, Calado, passo a palavra para você para as considerações finais. Legal, obrigado. Também quero mencionar, agradecer o colega Nelson Carvalho, da Alfa, que é uma instituição de ensino que está se modernizando e se fazendo uso de tecnologia, né, e virando online depois de tantos anos. Então, obrigado aí pelo teu comentário no chat, Nelson. Tenho um prazer de trabalhar contigo e de ter trabalhado nos últimos anos. Me pediram aqui para agradecer novamente os patrocinadores, membros corporativos do IBF, todos os participantes. E eu queria também, a gente está ficando bom em dar nome para os eventos, né? Então, queria mencionar os próximos eventos. Veja só que interessante: multicanalidade e transformação da jornada financeira, no dia 19, incentivos fiscais como estratégia para geração de caixa, no dia 20, e no dia 25, a arte
da negociação do custo de crédito em cenário de volatilidade. Só para dar uma visão aí das nossas próximas lives, convidar a todos. Obrigado, Júlio, obrigado, Barcelos, e obrigado a vocês aqui que ficaram conosco, nos acompanhando e mandando questões. Um abraço, até a próxima. Sérgio Frade, um abraço.